Na região leste de uma cidade existe um santuário chinês. Tem uma bela mulher nele, inclusive com uma revista peculiar ali. Ela tá reclamando com o tal de Yang Shen, perguntando se foi ele quem desenhou esse negócio. Se ele realmente está vendendo esse álbum de foto na academia. O nosso protagonista aparece respondendo que sim, porque ela é muito linda. Então todos querem comprar um álbum com as fotografias dela. A mulher diz que ele só fica fazendo coisas ridículas no lugar de praticar e treinar. Ela fala que o exame para estudante interno está chegando e se ele não treinar pesado, vai acabar sendo expulso se não passar. O protagonista chama ela de irmã mais velha, falando pra ela não se preocupar porque ele andou praticando o punho chamado Onda Vigorosa e já o dominou até. Então ele tem certeza de que vai passar no exame pra estudante interno. Só que aparece um grupinho ali irritante. Alguns estão zombando dele porque ele disse que tinha dominado o tal do punho Onda Vigorosa. A sua irmã mais velha ainda fala que ela quer ver se o protagonista realmente dominou o punho chamado Onda Vigorosa. O protagonista ainda fica com medo porque do nada ela puxa um chicote chamando ele pra praticar com ela. O garoto ainda diz que ele realmente não vai conseguir se segurar e não quer machucar uma linda mulher como ela. Então eles não podem fazer isso. Só que o protagonista já começa a dançar por conta do chicote dela. O bichinho fica todo assustado, falando pra ela se acalmar um pouco, dizendo que o seu espírito marcial é extremamente poderoso e depois de ativá-lo ele não vai conseguir conter o poder dele. Ele realmente não quer machucar ela. Mas obviamente todo mundo ali fica desacreditado, até porque o protagonista tem a fama de ser alguém fraco. Eles começam a rir, perguntando se eles estão escutando as merdas que o idiota do protagonista está falando. A sua irmã também começa a zombar dele. Ela pergunta se ele acabou de dizer que tem um espírito marcial e se ele sabe o que significa ter isso. O prota fala que é claro que ele sabe. Ele explica que o espírito marcial é o símbolo de um taoísta celestial. São raros os cultivadores que possuem um espírito marcial, mas aqueles que conseguiram despertar um espírito marcial assim são considerados taoístas celestiais. Com esse poder é possível se tornar o mais forte entre o céu e a terra. Sua irmã fica surpresa, dizendo que até que ele é bem informado. O prota começa a se gabar, dizendo que é claro que ele sabe disso, porque com o espírito marcial agora ele também é considerado um taoísta celestial. Mas novamente todos começam a rir escutando isso, principalmente esse trombadinho aqui, dizendo que o protagonista ficou hospitalizado por 3 anos e a base de cultivo dele é muito fraca. Então como ele ousa dizer que também é um taoísta celestial? Ele fala que o protagonista é apenas um lixo inútil e manda ele acordar pra realidade, o chamando de perdedor. O prota simplesmente faz essa cara aqui de não tá nem ligando. O imbecil chega mais perto dele, falando que já que o protagonista está dizendo ser um taoísta celestial, ele quer que o prota ou mostre o espírito marcial dele. A irmã do prota fala pro imbecil que ele já tá exagerando, mas esse moleque aqui continua se gabando, falando pra ela não se preocupar. Ele também chama ela de irmã mais velha. Ele diz que vai ensinar uma lição para o lixo do prota. Só assim ele vai acordar pra realidade. A plateia ali atrás também fica zombando do prota, dizendo que ele é muito fraco e outro moleque vai acabar com ele. Esse imbecil com um tipo de poder em forma de tigre ataca o protagonista. O protagonista simplesmente se prepara, devolvendo um soco no meio da barriga do imbecil. O bichinho acaba caindo de costas ali no chão, até quebrando o asfalto. Todos agora ficam surpresos, se perguntando o que aconteceu. Eles olham para o protagonista e perguntam o que é isso, o que é essa forma dele. A sua irmã ainda aparece ali indignada, o chamando pelo nome. O protagonista olha com uma cara séria para ela. A garota então se acalma, dizendo que ela espera que o protagonista consiga aumentar o cultivo e voltar a ser um discípulo interno. Além disso, ela fala para ele não desperdiçar o talento dele para as artes marciais e se tornar um grande taoísta celestial. O protagonista agradece ela pelo conselho e diz que fará o máximo para isso. Agora a plateia, depois de ver o que o protagonista fez, se perguntam se ele realmente tem um espírito marcial e dizem até que é um espírito marcial muito forte e opressivo. Mas alguém ali aparece e algumas garotas ficam chamando esse cara aleatório aqui de muito lindo. Elas dizem que ele é muito lindo e talentoso e querem se casar com ele. Esse cara de bunda loirinho aqui de cabelo comprido aparece com a cara séria. As mulheres chamam ele de Jian Wufei. É o famoso estudante externo mais poderoso. Ele tem uma cara de bunda, mas quando ele chega perto do protagonista, simplesmente ele abre sua cara, o chamando de irmão, todo animado. O prota ainda, depois de olhar pra ele, o abraça chamando de pequeno Fei. Aquelas duas mulheres então ficam decepcionadas, se perguntando por que o melhor estudante externo está andando com o pior estudante. O prota fala pro Fei ali que hoje ele conseguiu finalmente se divertir um pouco, porque aqueles idiotas de antes ficaram pasmos com o poder dele. Ele diz até que a irmã mais velha, a Li Qinglin, ficou encantada por ele e agora ela gosta dele, ó o bicho mentiroso. O Fei ainda pergunta se o prota tem certeza de que a irmã mais velha Li está o dando olhares por gostar dele. O protagonista fica com pensamentos errados ali na sua cabeça, dizendo que ele não estava lá na hora, então ele não viu a Qinglin o olhando com olhos apaixonados. O abusado fala até que se não tivesse mais pessoas por perto, ele tem certeza de que ela teria o abraçado. Mas depois ele se desanima, falando: espera, não posso fazer isso. E diz que ele vai precisar se desculpar com uma tal de Mu Shui. O Fei
Fei fala que a Muxue ainda não sabe que o protagonista despertou um espírito marcial, então eles devem ir lá pra contar pra ela agora. O protagonista todo animado fala, vamos! A cena muda agora para os dois no pátio da Yu Muxue. Não sei se esse é o nome do pátio ou de uma pessoa, até que aparece alguma mulher ali, falando para os dois ficarem parados. Meu Deus, coisa horrível! O coitado do loirinho fica todo assustado ali e o protagonista fica empurrando ele pra mulher, coitado. O Fei chama ela de irmã mais nova Shihua e diz que eles estão ali para ver a Muxue, mas essa coisa bonita aqui pergunta aos dois se aconteceu alguma coisa. O protagonista responde que sim, ela então manda eles falarem logo. O prota chama ela de monstrinha, perguntando o que importa a ela se eles vão ver a Muxue, e manda ela sair do caminho agora, mas essa coisa linda aqui simplesmente recusa, dizendo que o prota não passa de um lixo e ainda é retardado. O protagonista começa a ficar bravo e pergunta o que foi que ela disse. A mulher começa a provocar ele, falando que a tal Muxue pediu para falar para o prota que ela não quer vê-lo. Na real que ela não quer ser vista andando com ele, e com toda certeza ela passará no exame e se tornará uma discípula interna. Ela fala que a Muxue e o prota não passam de pessoas que vivem em mundos diferentes, então é melhor ele não ficar indo atrás dela. O protagonista, ainda mais irritado, fala que isso não é possível, e ele só vai acreditar se ela mesma falar isso. Até que do nada aparece uma outra mulher, uma bela mulher. Essa é a tal Muxue, e o Fei pergunta se ela realmente mandou aquela coisa linda falar tudo aquilo. Respondendo o Fei, ela simplesmente fala de um jeito, mas já com a protagonista ela começa a gritar, dizendo que os dois cresceram e não são mais os mesmos de antes, por isso é melhor manterem distâncias. Só que olhando o rosto do protagonista ela fica assustada, porque o prota com essa expressão na cara dele simplesmente fala tudo bem. O protagonista se vira de costas indo embora. O Fei chama a Muxue de novo, dizendo que espera que no futuro ela não se arrependa dessa decisão. Digitem F pras interesseiras. Os dois viram as costas e vão embora. Agora as horas passam e fica de noite, e o protagonista está ajoelhado ali em cima de uma montanha. Ele está tecnicamente cultivando a sua arte secreta chamada Dragão Demoníaco Primordial, até que ele sente alguma coisa e pergunta o que é isso. Na real ele não estava cultivando aquela arte que eu acabei de falar, ela simplesmente apareceu do nada para o protagonista. O garoto fica surpreso porque essa arte secreta é a herança do seu espírito marcial, e só de olhar ele já sente um poder enorme. O protagonista abre o livro, que é feito de capítulos. Enquanto lê tudo, ele pensa que, com base no seu poder atual, parece que ele só consegue cultivar o primeiro capítulo, e de acordo com essa herança ele poderá eliminar os seus inimigos, subir aos céus e ser o mais forte. Porém ele decide começar a prática agora. Do nada algumas coisas azuis começam a cair do céu. O Fei também acaba sendo surpreendido e ele pergunta o que tá acontecendo. Olhando pra cima ele vê o protagonista envolto de uma chama azul. Eu não sei se é chama, eu não sei o que é isso. Ele se pergunta se o Yang Shen está absorvendo toda essa energia espiritual desse jardim, e como que é possível isso? O protagonista está tentando se concentrar em todo esse poder, falando que os taoístas celestiais são divididos por atributos, onde a maioria dos taoístas celestiais terá um único atributo, já para aqueles que possuem dois atributos são considerados como gênios extremamente raros. Com as energias espirituais entre o céu e a terra, um taoísta celestial do atributo fogo só consegue absorver a energia espiritual do fogo, sendo impossibilitado de absorver a energia de outros atributos. E por isso que ele fica totalmente surpreso ali, se perguntando se isso significa que ele é um taoísta celestial que pode usar todos os atributos. O bichinho até engole seco e dá um grito todo animado ali muito alto. O Fei aparece atrás dele, perguntando o que aconteceu e por que ele tá tão feliz. O protagonista novamente dá um abraço nele do nada, dizendo que de agora em diante o irmão dele vai o proteger. Ele pensa que a capacidade do seu espírito marcial de devorar todas as energias espirituais do ambiente é realmente assustadora, e em tão pouco tempo toda a energia espiritual desse jardim foi absorvida. De novo ele fala com o Fei, chamando ele de Pequeno Fei, dizendo que eles devem subir a montanha. Só que o Fei pergunta pra ele, que montanha? O prota diz que ali nesse jardim não tem mais energia espiritual, e já na montanha eles terão a energia em abundância, sendo um lugar perfeito para cultivar. Eles terão que fazer todo o possível para melhorar o cultivo dos dois, antes de começar o exame para se tornar um estudante interno. E lá na montanha chamada Canção Cortante, o protagonista aparece cultivando ali. A energia do ambiente começa a ir na direção do corpo dele enquanto ele absorve tudo. O Fei tá ali do lado, assustado, se perguntando no seu pensamento como que seu irmão conseguiu um método de cultivo tão assustador que nem esse. O protagonista aparece envolto de toda aquela energia espiritual. Olhando isso, o Fei se pergunta se ele tá absorvendo a energia espiritual do sol, e se pergunta se isso é algo que um taoísta celestial consegue fazer. Segundos depois, a energia do ambiente começa a acabar. O protagonista aparece nessa forma aqui, toda vermelha. O Fei pensa que ele demorou apenas um dia para avançar para a segunda camada do domínio fortalecimento corporal, algo que ele levou mais de um mês. Então ele começa a cultivar também, dizendo que se continuar
continuar assim, o seu irmão vai o passar, então ele também precisa cultivar. Algumas horas depois, o sol começa a se pôr. O Fei, enquanto cultiva, sente alguma coisa estranha. Olhando pra trás, ele pergunta ao protagonista que fedor que é esse e de onde está vindo. Mas ele vê o protagonista selado por uma lâmina ali e o chama assustado. Até que o prota quebra essa lama em volta do seu corpo. O bichinho tá no puro poder e ódio agora. O Fei pergunta se ele já avançou para a terceira camada do domínio e fortalecimento corporal. Ele explica que ao avançar para essa camada, é necessário eliminar as impurezas do corpo e fortalecer a carne. Algo que é muito demorado de se fazer. Até mesmo ele demorou 3 meses para conseguir eliminar todas as impurezas. O bichinho olha para o protagonista e, ô menino lindo! Ele fica impressionado que o seu irmão levou apenas um dia para conseguir eliminar as impurezas do corpo e ainda avançar da primeira até a terceira camada. Isso é uma velocidade assustadora. Só que a barriga do protagonista começa a roncar ali também, sem comer há dias. Ele fala que tá com fome. O Fei então fala pro prota esperar ali. O Fei começa a correr para uma direção e alguns minutos depois ele volta, simplesmente com um bicho gigante, um minotauro ali. O Fei diz pro seu irmão que ele trouxe um touro chifre torto e deve ser o suficiente para saciar a fome dos dois. Bichinho mortinho, mas agora depois de assado tá parecendo gostoso. E o protagonista começa a devorar a carne ali. O Fei vê que ele tá comendo literalmente como um animal. Depois de um tempo sobra só o osso. O protagonista fala que ele ainda tá com fome e isso é muito ruim. O Fei vai até ele perguntando o que tá acontecendo e se será que há algum problema com o espírito marcial dele. O protagonista até cogita essa opção, até que o seu espírito marcial começa a ficar louco ali. Um tornado de novinha escura começa a surgir ali, até que simplesmente toda aquela floresta que tava em perto dele começa a ser desmatada. O protagonista fala que ele não tá mais com fome. O Fei pergunta se ele está bem e pensa que se ele não tivesse saído rapidamente de perto, toda aquela energia teria causado grandes problemas no seu corpo. O protagonista agora fala que ele está tudo bem, ele se sente muito incrível. O Fei fica feliz, dizendo que ele é incrível mesmo, porque em apenas um dia ele conseguiu avançar 2 camadas em sequências. Ele fala pro prota tentar socar alguma coisa para ver o poder dele. O protagonista então aceita essa ideia e vai na frente de uma árvore. Ele entra em posição, dando aquele seu soco de dragão primordial, isso enquanto ativa a sua arte espiritual ali. A árvore é simplesmente evaporada de uma vez só. Um buraco gigante surge ali com o soco do prota. O Fei fica surpreso porque foi um soco com o atributo fogo. Depois disso, o protagonista começa a acalmar o seu poder. Uma bola de fogo surge ali no seu peito. Eles chamam isso de Ki do atributo fogo. O prota pensa que na verdade o Ki do atributo fogo se fundiu com o Ki verdadeiro dele, se transformando em Ki chama solar verdadeira. Deve ser por causa da herança do dragão primordial que agora ele consegue compreender todas as coisas e recriar de forma mais fortalecida. Ele pensa que finalmente terá a reputação que ele merece. O Fei chama pelo prota dizendo que está ficando tarde e pergunta se eles devem voltar. O protagonista fala que não, porque eles vão encontrar uma caverna e passar a noite. E assim que eles acordarem cedo, continuarão cultivando. O Fei simplesmente aceita a ideia dele, sem nem pestanejar ali. Só que depois de caminhar um pouco, o prota percebe algo estranho. O Fei pergunta qual que é o problema. O protagonista simplesmente abre alguns arbustos ali, por algum motivo ficando meio corado, vendo algo que eu acho que ele não deveria. E é realmente algo que ele não deveria estar vendo. Tem uma mulher tomando banho no meio do nada. Já o outro Zé Ruela aparece perguntando o que ele está olhando. E quando percebe o que é, acaba gritando. O protagonista coloca a mão na boca dele, falando para ele ficar quieto. Mas já é tarde demais porque a mulher percebeu. Ela pergunta quem que está ali. Quando a garota olha para trás, os dois já deram um sumiço. E ela acaba se levantando. Os dois aqui se escondem morrendo de medo. Quando o protagonista olha de novo pelo mato, a garota novamente, mais perto deles, pergunta quem que está ali e manda os dois sair agora. Porém, quando ela se aproxima, acaba escutando um barulho diferente. Ela se pergunta no seu pensamento se isso é um urso fúria terrestre. Então ela muda sua direção, indo em direção a ele. Ou na oposta. O geniozinho aqui fala ao prota que se for um urso fúria terrestre, eles devem fugir. Mas o protagonista fica curioso e diz que eles devem dar uma olhada porque ele quer ver como é um desses. Só que o gênio fala que um urso desses, adulto, tem a força equivalente à de um cultivador na 8ª camada do domínio e fortalecimento corporal. Nem mesmo ele próprio consegue derrotar um desses. É muito perigoso fazer isso. Mas o protagonista ainda assim pergunta do que ele tá com medo, sendo que aquela garota foi atrás dele, e eles vão apenas dar uma olhada. A cena já muda pra esse tal urso fúria terrestre, muito bravo. Ele tá atacando tudo o que ele vê pela frente, destruindo o chão, e quem está ali correndo dele é aquela mulher de antes. O prota finalmente aparece junto com o outro, dizendo que aquela garota é a que eles viram tomando banho agora há pouco. No caso, o nome dela é Qian Lingxi. O prota chama pelo seu irmão de Pequeno Fei, dizendo que eles devem ajudar. Mas o Fei fala que, como ele pode ver, esse urso fúria terrestre ainda é na verdade um filhote. O poder dele é equivalente
equivalente a um cultivador na 5ª camada do domínio e fortalecimento corporal. Além disso, muitos pontos vitais foram feridos, então não vai demorar muito pro urso morrer. O protagonista fica desanimado, até porque aquela mulher sozinha tá acabando com ele. Minutos depois, ela já termina todo o trabalho, sem ajuda de ninguém. O urso acaba caindo atrás dela ali. A mulher vê o protagonista e o Fei e pergunta se eles finalmente estão prontos para aparecer. O prota então se revela, dizendo que é uma coincidência encontrar ali. Ele não pensou que isso aconteceria. A garota pergunta se ele é o Yang Shen, aquele que chamam de lixo. O prota fala que ela realmente se lembra dele. Ela então pergunta se era ele o pervertido que estava aí espionando no lago antes. O protagonista se faz de desentendido, se perguntando como assim, que lago? E responde que eles estavam passando e ouviram algo se movendo por ali. Foi quando ele viu o estilo de batalha dela, e ele pode dizer que é um estilo muito lindo. O Fei está ali atrás dele perguntando desde quando o protagonista se tornou tão cara de pau. A garota parece até cair um pouco na mentira do protagonista, perguntando se isso é verdade. O garoto responde que é claro que é, porque ela é a deusa dele. Com isso, a garota já faz uma cara de nojo, perguntando por que deusa, sendo que ela se lembra do prota a chamar algumas vezes de Megera. Agora sim, o garoto fica sem saída ali. Isso faz a mulher simplesmente o ignorar e voltar para a direção do defunto. Ela chama o protagonista pelo nome, dizendo que se ela descobrir que ele estava mentindo para ela sobre o lago, ele vai morrer uma hora. Depois de falar essa frase fofinha, ela vai embora pela floresta. Mas o protagonista ainda tá confuso, se perguntando o que ela quis dizer com Megera. O Fei responde que foi há 3 anos atrás, quando eles entraram na academia de artes marciais, quando os dois se encontraram com a Qian Lingxi, que ainda não tinha crescido. O protagonista disse que ela com 12 anos já era tão maligna, imagina quando ela crescer, iria se tornar uma megera. O prota pergunta se ele realmente disse isso pra ela, e ele não pensou que a Qian Lingxi se lembraria disso. O Fei responde que ele realmente disse isso, mas pergunta se ele ainda acha que ela é uma megera, e também que se ele se casar com ela e levá-la pra casa, o papai dos dois vai ficar muito feliz. Mas o protagonista, chamando o pequeno Fei, diz que ele tem apenas 15 anos. No caso, o prota tem 15 anos, e pergunta ao Fei o porquê ele tem tanta pressa pra casar, porque como um grande taoísta celestial, ele não vai precisar de muitos esforços para conseguir lindas mulheres, e quando isso acontecer, a Qian Lingxi será apenas um passatempo. A cena muda agora para 15 dias depois. Lá na vila já, aparece o protagonista, sem camisa, sem roupa, todo acabado. Enquanto ele anda com o Fei pelas ruas, ele diz que a arte secreta dragão demoníaco primordial é boa em tudo, mas é um pouco chato as roupas se destruírem sempre que ele libera o seu poder. O Fei fala pra ele não ficar desanimado, porque essa arte secreta permitiu ele avançar até o auge da 5ª camada do domínio e fortalecimento corporal em apenas 15 dias, algo que já é muito rápido e incrível. O prota fica animado de novo, dizendo que ele tem razão, e começa a se gabar dizendo que vai o proteger no futuro. Mas o Fei já muda o assunto, dizendo que eles precisam se apressar agora, porque as regras do exame para se tornar um estudante interno da academia vão ser anunciadas hoje no pátio central. O prota começa a correr, dizendo que ele só precisa trocar de roupa rapidinho. Indo para o pátio central da academia, tem um monte de gente ali, inclusive aquela garota de cabelo vermelho de antes. O protagonista aparece agora com uma roupa decente junto com o Fei ao seu lado. Todos o olham com cara de nojo, se perguntando se ele realmente se tornou um taoísta celestial. Todos ficam desacreditando dele, até porque parece que ele ficou na primeira camada por 3 anos seguidos e nunca saiu dela. Os dois aqui escutam que o Fei é forte e capaz, mas é uma pena que ele tenha um irmão tão inútil. Porém, o protagonista apenas ignora isso. Ele se aproxima daquela mulher de antes, chamando ela de irmã mais velha. O garoto começa a elogiar, dizendo que ela está muito linda hoje, mas a resposta dela não é muito amigável. Ela diz que ele faltou às aulas marciais durante 15 dias e fala pra ele ser honesto, perguntando o que ele andou fazendo. O protagonista fala a verdade, dizendo que ele estava cultivando, e fala pra ela não se preocupar, porque um simples exame para estudante interno não vai o derrotar, porque ele já é um grande taoísta celestial. Ainda assim, a garota fica desacreditada. Ela olha para os lados para ver se tem gente perto, e se aproxima do prota, perguntando se ele avançou para a 2ª camada do domínio e fortalecimento corporal. Novamente animado, o protagonista responde que ele já está no auge da 5ª camada. Parece que a garota não acredita, então ela fica irritada, chama o protagonista pelo nome e vira as costas, dizendo que não vai mais se preocupar com ele. O protagonista fica confuso, perguntando ao Fei o porquê
que a irmã mais velha ficou brava, até que ele percebe que parece que ela não acreditou nele. Mas também o Fei tá ali pensando se o protagonista não tem vergonha na cara, até porque quem acreditaria que em 15 dias ele avançou da primeira camada até a quinta do domínio corporal. Só que todo esse assunto é interrompido com alguém aparecendo ali. Esse senhor de idade avisa que ele vai anunciar as regras desse grande exame e fala que o exame para estudante interno está dividido em duas partes. Na primeira parte, eles poderão formar equipes de até 3 pessoas para entrar na montanha canção cortante. Podem usar os métodos que preferirem para coletar ervas espirituais e derrotar bestas espirituais. E é claro que todos devem se importar com suas vidas. Se eles estiverem em perigo, podem pedir ajuda. A montanha canção cortante está cercada por mestres que vão garantir a segurança deles. E eles devem se lembrar também que, se pedirem ajuda, serão desclassificados. Em 3 dias, o grupo que coletar a maior quantidade de ervas espirituais ou matérias de bestas espirituais receberá recompensas extras pela quantidade extra que conseguir. Em 3 dias, eles devem voltar para esse pátio central e entregar o que conseguirem, e será anunciado àqueles que passarem, juntamente com as regras da segunda parte do exame. A garota se aproxima por algum motivo animada, chamando Yang Shen, dizendo que isso tudo é ótimo porque as regras são perfeitas para o prota. Ele vai poder formar equipe com o Jiang Yufei e escolher outra pessoa poderosa, assim ele conseguirá passar. Novamente o protagonista fala com sua irmã mais velha, dizendo que o pequeno Fei e ele já mataram bestas espirituais na montanha canção cortante, e eles não precisam de mais ninguém. Novamente, a garota se arrepende de ficar preocupada com o protagonista, o chamando de completo idiota. O Fei aparece chamando o protagonista, dizendo que a irmã mais velha realmente se importa muito com ele. O protagonista faz essa cara aqui, perguntando se ele realmente acha que ela se importa com ele, sendo que a garota só se importa com as recompensas. Todos os alunos que vão fazer o teste mudam para outro local, em direção à montanha cortante. O Fei, ainda do lado do prota, pergunta se eles realmente não vão procurar por outro membro para a equipe. O Yang Shen fala que vai depender da situação deles, porque se tiver alguém forte, eles podem chamar para a equipe, porque senão só vai atrapalhar eles. O Fei concorda com o prota, dizendo que ele tem razão, até que olhando para o lado, ele chama a atenção do protagonista, dizendo que apareceu uma tal de Mushui. Era aquela garota de antes que o rejeitou com uma outra pessoa ao seu lado. O nome desse novo cara aqui é Wen Zhenming. O Fei o reconhece na hora, dizendo que aquele cara é o jovem mestre da companhia chamada Zhenming, uma companhia farmacêutica. Ele é um estudante interno do pavilhão Tigre Branco. O protagonista faz essa cara de nojo, apenas dizendo pra ignorarem ela, porque com quem ela quer ficar não é da conta dos dois. Só que isso agora é meio impossível, porque o imbecil parece ter percebido o protagonista. Com um tom debochado, ele pergunta ao Fei se ele não é o gênio dos estudantes externos, e pergunta se ele está na mesma equipe que o lixo do protagonista, que é o irmão dele, dizendo que parece que ele não tem medo de acabar falhando no exame. O Fei responde que ignorância, dizendo que isso não é da conta dele. O imbecil debochado fala que ele só estava fazendo um lembrete, e se despede dizendo que em todo caso, ele apenas lhe deseja boa sorte. O Fei fala com o seu irmão agora, dizendo que os dois devem começar a andar. A multidão percebeu aquela discussão, e ficam se perguntando se o Fei está realmente na mesma equipe que o lixo do Yang Shen, e estão falando também sobre o fato de apenas estarem os dois, sendo que o exame é tão difícil que permite 3 pessoas. Eles tiram a conclusão de que vai ser impossível apenas o Fei passar sozinho. Mas o tempo se passa agora e chega a noite. O protagonista aparece na frente de um daqueles ursos gigantes. Logo após receber um ataque, ele conjura aquele fogo que é o seu poder, devolvendo com um soco na barriga no estômago do urso, o derrotando com apenas um golpe. Muito fácil. Ele muda novamente o seu humor, chamando pelo seu irmão, dizendo que eles coletaram muitas coisas. E o Fei agora tá falando que o protagonista é muito mais rápido do que ele, até derrotou um urso fúria terrestre com poucos movimentos e rapidamente. O prota fala que o avisou antes, que agora é ele que vai o proteger. E já fala com seu irmão, dizendo que eles devem ir até o próximo objetivo. Até que do nada eles veem uma multidão andando ali. O Fei fica se perguntando se será que aconteceu alguma coisa, e o prota fala que eles devem dar uma olhada. Em outro local tem uma espécie de furacão ou nuvens pretas, lançando raios roxos. Alguém diz que esse é um fenômeno entre o céu e a terra, e deve ser um milagre até. O prota fica animado se perguntando se isso é um milagre, e se será que um milagre está prestes a acontecer. Do nada aparece 2 brilhos no céu. Aquele senhor junto com um outro companheiro aparece dessa nuvem. O velho de olhos fechados fala que isso não é um milagre, é apenas uma veia terrestre desencadeando um fenômeno celestial. E o caso disso deve ser porque as veias terrestres ali são extraordinárias, mas não tem como saber se ela irá gerar grandes tesouros. Um dos senhores de idade fala para os alunos
ficarem longe dali e continuarem com o exame, porque essa coisa é muito perigosa, e se acidentalmente forem acertados, eles morrerão. Então todos os alunos ficam desanimados falando que isso é chato, mas eles escolhem não se aproximar. Apenas o protagonista que continua ali, junto com o Fei, pensando que a sua arte secreta do dragão demônico primordial é capaz de compreender tudo entre o céu e a terra. Ele se pergunta se será que terá alguma visão se tentar compreender esses trovões. Ele fecha os seus olhos para se concentrar em algo. O protagonista acaba liberando um pouco da sua magia, do seu poder ali. Só que um dos raios acaba o atingindo na hora. Os dois senhores de idade até abrem os olhos, pensando que isso não é nada bom. Ali embaixo está o protagonista, todo torrado. Todo o seu corpo tá acabado ali, cheirando queimado por causa do raio. Porém, uma energia roxa aparece no centro do seu peito. Depois disso, o protagonista acaba desmaiando. E o Fei se aproxima, o chamando, preocupado. Aqueles dois senhores de idade acabam indo para o chão. Eles olham para o protagonista, mas ainda está vivo. Um dos senhores fala que ele é muito azarado, porque esse garoto foi logo acertado pelo trovão. O outro diz que ele é um garoto durão, porque ainda está respirando. Um dos senhores de idade fala para o Fei não se preocupar com seu irmão, porque ele não está morto, mas ele será levado até o ancião Qian para o tratamento médico. O Fei chama o velho de Sênior, dizendo que esse homem é o seu irmão, então ele quer ir junto. O outro senhor fala que tá tudo bem ele ir, e ele já pode ir descendo a montanha. Mas o Fei pergunta o que acontece com o exame dos dois. O de capa marrom aqui fala que eles podem continuar com o exame amanhã depois que o protagonista acordar. E a cena muda para amanhã do outro dia. O prota realmente acorda ali com essa cara de idiota dele. Ele se levanta da cama se perguntando onde é que está, porque até onde ele se lembra foi acertado por um trovão. Tocando o centro da sua barriga, ele sente aquele raio novamente. O garoto começa a se concentrar então para ver a sua cultivação. Além daquele seu poder de fogo, tem esse raio roxo agora, que o prota se pergunta se esse é o que trovão celestial. O garoto fica muito surpreso, pensando que parece que a arte secreta dragão demônico primordial absorveu o trovão de ontem e o transformou em um Ki trovão celestial. Depois de se lembrar do desastre que aconteceu com ele, o garoto fica todo animado, falando que agora ele é invencível. Mas novamente ele se pergunta onde diabos ele está. Em outro local, o prota acaba abrindo a porta, se dando de frente com essa cena, essa paisagem aqui. Em um dos cantos ele se encontra com uma bela mulher, que está desenhando ou pintando em um pergaminho. O protagonista começa a se aproximar, se perguntando no seu pensamento se ela está pintando. Mas ele percebe que ela tem uma poderosa aura. E se pergunta se essa garota é um mestre de inscrições. A obra nos explica que mesmo um mestre de inscrições sendo uma profissão auxiliar de um taoísta celestial, os seus status são muito altos e eles são muito prestigiados em todo o continente. Qualquer mestre de inscrições é um taoísta celestial, mas nem todos os taoístas celestiais conseguem se tornar um mestre de inscrições. Os padrões esculpidos por um mestre de inscrições têm uma grande variedade de efeitos auxiliares únicos, cada um sendo extremamente útil para o cultivo e para o combate. Alguns padrões podem ser colocados em armas e armaduras para fornecer um aumento de poder. Só que olhando mais de perto ele percebe que na verdade essa garota é aquela de antes do banho. E até mesmo a garota olha para trás, percebendo o protagonista. Ela pergunta se ele já acordou. O prota a chama de Ling Shi, perguntando se ela é uma mestra de inscrições. A garota por algum motivo faz uma cara de nojo e responde que sim, perguntando o porquê da pergunta. Até que aparece um outro ser aqui, chamado Qian Baoguang. Ele pergunta ao prota se ele consegue notar a flutuação do poder espiritual dos outros. O Yang Chen responde que é claro que sim. E até fala com esse cara, o chamando de Sênior, dizendo que os padrões criados nessa pele de animal são de atributo madeira e contém uma sensação de resistência. Isso o torna um padrão defensivo. Novamente o cara pergunta se ele consegue sentir. O prota responde que sim. Ele pergunta se o protagonista gostaria de aprender a fazer isso. Instantaneamente o protagonista já se ajoelha ali, se chamando de discípulo Yang Shen, dizendo que ele se ajoelha perante o seu mestre. Só que a garota não gosta dessa ideia. Ela chama esse cara de pai, dizendo pra ele não aceitar o prota, porque ele não presta. Mas o cara apenas ignora sua filha, dizendo que o protagonista, como o estudante dele, deve se lembrar de apenas uma coisa: ele não deve ser medíocre, e se ele não conseguir fazer o seu nome e ser famoso em 5 anos, será expulso da academia. E o protagonista fica surpreso com isso e pergunta ao seu mestre o que seria ser famoso. Seu mestre responde, dizendo que ele deve ser reconhecido pelo continente, mas para começar pode ser só a região leste mesmo. Agora sim o protagonista fica assustado pensando que isso só pode ser brincadeira, se perguntando se ele tem apenas 5 anos para ser famoso. No seu pensamento ele fala que nunca saiu da cidade Canção Cortante, que é apenas uma pequena cidade sob a jurisdição
jurisdição da província Céu Celeste, sem mencionar o vasto território que é toda a região leste. No vasto continente, a província Céu Celeste é apenas uma das 108 províncias. Seu mestre olha com uma cara de raiva, perguntando ao prota o que ele tem, se ele tem algum problema. Só que o protagonista apenas fala que não, enquanto pensa que não importa. Primeiro ele vai treinar e aprender algumas habilidades com o mestre. Em todo caso é uma promessa de 5 anos, então ainda tem muito tempo. Mas a filha do mestre parece ainda não gostar dessa ideia. Esse cara fala ao prota que por enquanto ele estará na academia de artes marciais Canção Cortante, então ele deve aprender o máximo que puder. O protagonista se curva, respondendo que sim, mas o mestre fala que ele não precisa ser tão educado no futuro. Ele deve apenas ser corajoso, porque ele ainda precisa fazer o exame para se tornar um estudante interno da academia. O mestre chama a sua filha, Ling Shi, falando para ela levar o prota até a saída. E é isso que a garota faz, também é seu pai, tem que obedecer mesmo. O prota se vira pra garota, falando que não pensou que o pai dela fosse um mestre de inscrições. Mas a Ling Shi pergunta o que isso importa para ele. O protagonista a chama, perguntando qual é o nível de cultivo atualmente dela, se ela já avançou para a 6ª camada do domínio e fortalecimento corporal. Novamente a garota pergunta o porquê ele se importa, enquanto começa a fechar as portas do local. O protagonista tenta falar com ela, dizendo que ela fica mais bonita com o cabelo amarrado, até que finalmente a garota fecha a porta inteira, perguntando novamente o porquê ele se importa. Essa aí tá magoada mesmo, viu? A cena muda agora para a montanha Canção Cortante novamente. Aparece um lobo com muita raiva em frente ao Fei, o atacando diretamente. O irmão do protagonista apenas balança sua espada, derrotando o lobo com apenas um golpe. O prota aparece chamando seu irmão, dizendo que ele está ficando cada vez melhor em manejar uma espada. O Fei fica feliz vendo o protagonista, perguntando se ele está bem. O Yang Chen fala que um trovãozinho não vai o matar tão facilmente. O Fei fala que ele até sabia disso, ele sabia que o seu irmão ficaria bem, mas diz que eles devem ir agora porque precisam matar mais algumas bestas antes do término da primeira parte do exame. A cena muda novamente para 3 dias após o início do exame. Todos os alunos parecem estar voltando para o local onde eles deveriam. Aquele debochado de antes fala o prota que parece que ninguém mais se juntou aos dois. O protagonista vira sua cara de nojo, falando para o debochado apenas ficar fora do caminho dele. Mas o debochado começa a zoar o protagonista falando que o lixo está falando, e perguntar ao prota quantas bestas espirituais ele matou para ficar tão arrogante assim. Só que o assunto é cortado com um dos senhores aparecendo pelo céu, dizendo para todas as equipes trazerem tudo o que conseguiram e entregar a eles. O velho fala que as equipes que obtiveram mais de 3 ervas espirituais ou caçaram mais de 3 bestas espirituais vão passar para a próxima etapa. E quanto a maior quantidade de ervas ou materiais de bestas, maior será a recompensa que vão receber. O debochado, junto com a garota, usa a espécie de um serviçal ali para entregar os seus espólios. Chegando ao centro do salão, ele abre o saco cheio de coisas de monstros. O senhor fala que a equipe do Wen Zhenming com a Yu Mushui e o Shen Xiao caçaram 7 bestas espirituais e colheram uma erva espiritual. Por isso, eles passaram para a segunda etapa. O debochado fica se gabando ali, perguntando ao protagonista junto com o Feio o que eles acharam disso. Mas o prota apenas faz uma cara de sono ali e manda o seu irmão entregar os seus espólios para o centro. O debochado fica rindo enquanto o Fei vai pegar as coisas. Só que o que aparece é na verdade um saco gigantesco, deixando todos surpresos. A cara do debochado junto com aquela garota ao seu lado já muda na hora. Um cara pergunta quantas matérias de bestas espirituais e ervas espirituais deve ter dentro desse saco. Mas uma das garotas fala que ela tem certeza de que é tudo falso e encheram de pedras e galhos. Até mesmo o debochado ainda tá desacreditado, ele só fala que tudo isso é ridículo. O Fei finalmente chega no centro do círculo, deixando o saco gigante ali. O senhor também um pouco desacreditado fala pra ele abrir para que ele possa ver o que tem dentro. O irmão do protagonista faz isso e instantaneamente todo mundo fica assustado, até mesmo o debochado se perguntando como que isso é possível. Tudo o que tinha ali dentro não era nada falso, era simplesmente peças de bestas mesmo. O senhor de idade também muito surpreso, manda a sua serviçal ali que tá do seu lado checar tudo. A mulher então se aproxima contando peça por peça. O protagonista aparece todo orgulhoso de si mesmo, enquanto o debochado tá falando que isso é impossível e não pode ser verdade. O senhor de idade anuncia que a equipe do Jian Fei e do Yang Chen mataram 90 bestas espirituais e colheram 5 ervas espirituais. Eles passaram com louvor a primeira parte do exame. O debochado fica assustado no seu pensamento, se perguntando como que eles conseguiram fazer isso e onde encontraram 90
90 bestas espirituais. E mesmo com o Fei sendo forte, ele não conseguiria matar 90 bestas espirituais em apenas 3 dias sozinho. O Senhor Jedi volta a falar, dizendo que para todos que passaram na primeira parte do exame, deve se preparar para a segunda parte. O protagonista começa a falar com seu irmão, perguntando o que ele acha que a academia vai os dar como recompensa por tantos materiais de bestas espirituais. O Fei responde que ele não faz ideia, e também por sorte eles foram espertos e guardaram algumas ervas espirituais para uso próprio. Até que do nada aparece aquela mulher de novo chamando Yang Chen, perguntando como que eles conseguiram fazer isso, como que eles mataram tantas bestas espirituais. O prota responde a chamando de irmã mais velha, falando que, como ele a disse antes, agora ele é um grande taoísta celestial, e o poder dele é imensurável. Novamente, ainda desacreditada, a garota fala que não sabe o porquê o protagonista está se achando, porque é tudo graças ao Jian Fei. O irmão do prota até tenta explicar pra ela também, só que a garota o interrompe, dizendo que não importa como eles conseguiram. Ela ainda assim fica feliz que o protagonista tenha passado na primeira parte do exame. Ela fala que já pra próxima parte não será em equipe, então é pra ele fazer o seu melhor e não desanimar e se perder. O protagonista responde dizendo pra ela não se preocupar porque ele ficará bem. Depois da garota ir embora, o Fei fala com seu irmão, dizendo que ele matou mais da metade daquelas 90 bestas espirituais. Só que o prota fala pra ele não se preocupar com algo tão trivial. Primeiro eles devem se preocupar em terminar o exame. O Fei fica motivado, dizendo que na próxima parte do exame, ele quer que o prota o mostre todo o seu poder. Enquanto olha aquela garota de antes que rejeitou o protagonista, ele fala que essa é a sua intenção. A cena volta agora para aquele senhor de idade voando no céu, dizendo que a primeira parte do exame está encerrada, e aqueles que passaram devem comparecer ali amanhã para a segunda parte do exame. Ele diz também que para a segunda parte será permitido que os pais compareçam para assistir, então eles devem fazer o melhor que puderem. O Fei, conversando com o protagonista, pergunta se ele acha que o pai dos dois aparecerá para assistir o exame. O prata responde que na verdade ele não sabe dizer. O Fei fica triste agora, dizendo que ele queria que pelo menos o vovô deles pudessem comparecer. O prata fala que ele não pensou nisso ainda, mas diz que o vovô não vai aparecer. Ele fala que não sabe se o Fei se lembra, mas o avô dos dois saiu faz algum tempo de casa. Mesmo assim, o Fei fala que se os dois passarem no exame para entrar como estudante interno, o vô dos dois ficará feliz onde quer que ele esteja. O protagonista concorda com ele, dizendo que se eles passarem no exame e se tornarem estudantes internos, eles terão acesso a técnicas de cultivo e artes secretas. Enquanto isso, ele pensa que mesmo que ele tenha uma arte secreta considerada suprema nesse mundo, ele tem apenas uma arte secreta. Se tornando um estudante interno, ele vai precisar encontrar outras artes secretas e habilidades que sejam adequadas para ele. A cena muda agora para o dia seguinte, no mesmo local, para o segundo exame. Aparece aqui o local onde os pais estão. O Fei aparece conversando com o protagonista, totalmente surpreso porque o pai dos dois apareceu ali. O nome desse cara com cara de bravo aqui é Yang Zangie. Ele é o pai do Yang Chen e pai adotivo do Jian Fei. Os dois belos filhos desse ser já correm em direção do seu pai, animado. Mas o velho aqui já chama os seus filhos de merdinhas, mandando os dois não deixarem ele irritado. E fala que se eles não conseguirem passar no exame, ele não será mais o pai dos dois. O protagonista fica desacreditado com o que tá ouvindo, e ele fala no seu pensamento para o seu pai não dizer coisas assim em voz alta. Mesmo assim, o Fei agora, de modo adequado, cumprimentou o seu pai. O velho aqui fala com o Fei dizendo que ouviu dizer que ele já avançou para a 7ª camada do domínio e fortalecimento corporal, além de ter dominado a primeira parte do exame sem dificuldades. E ele gostou muito disso, mas o Fei tá assustado agora, se perguntando onde é que o seu pai ouviu tal rumor, e quando foi que ele dominou a primeira parte do exame. Só que do nada, o velho faz uma cara de bravo de novo, perguntando ao protagonista o porquê ele ofendeu aquela pequena Shui, porque agora quem será a sua nora? O protagonista fica totalmente confuso escutando isso, enquanto ele olha aquela garota. Aparece também o pai da Yumo Shui agora, perguntando ao pai do protagonista quando foi que a sua filha se tornou a nora dele. Tanto o prota quanto a garota fica sem saber o que fazer. Algumas pessoas ali atrás começam a cochichar. Um fala que ouviu que o Yang Chen, no caso o protagonista, ficou 3 anos internado e ainda está na primeira camada do domínio e fortalecimento corporal, e diz que ele não é digno da Yumo Shui. Outra pessoa também fala que não sabe se é verdade ou não, mas existe um rumor que o Yang Chen despertou um espírito marcial. Mesmo assim, as pessoas zombam dele, dizendo que mesmo que o prota tenha despertado um espírito marcial, ele ainda é um lixo. E o pai do protagonista ali começa a ficar mais irritado ainda, enquanto ainda ficam zombando do prota. Ficam falando que o rumor do prota ter avançado ou despertado um espírito marcial é apenas um rumor mesmo. Então o pai do prota fala pro seu filho que se ele perder, ele vai o matar. E depois que os seus filhos viram as costas, o pai do protagonista tá se perguntando ali o porquê falam que o Yang Chen
ainda está na primeira camada do domínio e fortalecimento corporal, sendo que o seu pai depositou todas as esperanças nele. Além disso, o Prota e a pequena Mushui está agindo como se fossem estranhos. Ele se pergunta o que está acontecendo. A cena volta para o velho, dizendo que eles fizeram algumas mudanças no exame, e o teste do dia de ontem foi apenas um teste de entrada. Ele fala que o dia de hoje começará o verdadeiro exame, e esse exame terá 3 partes. Aquele que passar nas 3 partes se tornará um estudante interno. O Fei fala com o Prota, dizendo que eles conseguiram ontem o primeiro lugar, mas ele não pensou que se tornaria só um teste de entrada. Mesmo assim, o Prota fala que tá tudo bem isso. Eles devem continuar conseguindo o primeiro lugar. O velho continua falando que, em adição a essas mudanças, a academia vai levar em conta todos os resultados e vai recompensar os 10 melhores, especialmente o primeiro lugar, que vai receber uma pílula veia dragão. Os alunos ficam totalmente surpresos, bem animados com isso. A obra explica que é dito que a pílula veia dragão é uma obra-prima feita por um mestre alquimista que vive na capital real. Uma pílula capaz de fortalecer o físico e aumentar a força, tendo boas chances de ajudar alguém no domínio e fortalecimento corporal romper para o domínio barreira espiritual. O pai do protagonista na plateia fala que esse é um prêmio bem generoso. O senhor de idade fala que no exame desse ano, além do grande prêmio para o melhor, o segundo e terceiro melhor vão receber uma pílula essência bestial. Já para o quarto até o 10º serão recompensados com 10 pílulas recuperação corporal. O protagonista tá quase babando ali depois de ter escutado a pílula veia dragão. Ele pensa que está no auge da 5ª camada do domínio e fortalecimento corporal. E para avançar para a 6ª camada, ele precisa terminar de fortalecer os seus órgãos. Mesmo com a sua herança do dragão demoníaco primordial, ele ainda vai levar algum tempo. Então, definitivamente, ele precisa conseguir essa pílula. Só que do nada, uma plateia começa a falar que a Qian Lingxi chegou. Alguém aleatório fala que a Qian Lingxi e esse tal Guan Mingao são pessoas muito talentosas entre os estudantes externos. Falam até que mesmo o Jian Wufei sendo forte, comparado com esses dois, ele é simplesmente inferior. Alguém até mesmo do nada fala que os dois ali formam um lindo casal. Mas obviamente tem aqueles que são meio ciumentos, doentes por amor pela linda garota, e não aprovam o lindo casal. Por algum motivo, a garota começa a ir em direção ao protagonista, e quando ele percebe ela, a reação dele não é muito legal. O Prota a chama de sua deusa, dizendo que parece que eles ficaram 3 anos separados, e pergunta se a garota sentiu a falta dele. A Lingxi, debochada, fala que o protagonista é realmente um cara sem vergonha. Aquele cara de antes fica com ciúmes, e fala que o protagonista é um maldito e manda ele ficar longe da Lingxi. O Prota então aproveita para fazer uma gracinha. Ele se agarra na garota dizendo que os dois estão apaixonados agora, então ficarem juntos não é da conta dele. Algumas pessoas ali na plateia falam que ouvi dizer que o Guan Mingao é obcecado pela Qian Lingxi e já foi rejeitado várias vezes. Mas um outro se pergunta por que a Qian Lingxi está do lado do Yang Shen, e se será que tem algo entre os dois? Mas tudo é interrompido novamente com o senhor de idade falando que a primeira parte do exame será um teste de força. Todos eles vão atacar o pilar usando todo o poder que possuem, e cada metro-luz que subir no pilar representará 100 de força. Se o pilar ascender o mínimo de 10 metros, passará para a segunda parte. O Mingao aqui fala que o protagonista precisa ter 1000 de força para passar nessa parte do exame, mas com o físico fraco do Prota, ele vai passar mal tentando e não conseguirá, então diz que é melhor ele desistir antes de passar vergonha. O protagonista simplesmente manda um foda-se, falando que isso não é da conta dele, se ele vai passar ou não. O Mingao começa a ficar mais irritado, falando que o Prota é realmente um lixo, e o protagonista fica apenas irritando mais ainda ele. O senhor de idade manda todos se acalmarem, e fala que eles vão começar o teste de força agora. A cena já muda então para as pessoas começando o teste. O primeiro fez um total de 8,5 metros, então ele foi desclassificado. O segundo participante também foi de 9 metros, então também desclassificado. Algumas pessoas dessa fila aqui falam que tem muito sendo desclassificado logo na primeira parte do exame, até que finalmente aparece alguém que no início faz 9,5 metros, mas depois de tentar de novo consegue os 10 metros, e foi o primeiro qualificado. O protagonista ali tá desanimado, pensando que mesmo se ele passar no teste de força, as próximas 2 partes do exame ainda será uma aposta. Não será fácil se tornar um estudante interno. O próximo participante parece ser alguém forte. Na real, ele conseguiu 22 metros, com um total de 2.200 de força. O nome desse cara é Situ Ping. Um aleatório aqui fala que esse é o Situ Ping da família Situ. Ele nasceu com uma grande força e praticou uma poderosa arte secreta da família. Então não é nenhuma surpresa ele ter conseguido passar com 2.200 de força. O protagonista se aproxima da Lingxi, falando que vai a contar que mesmo depois do Situ Ping
ficar 3 anos usando pílulas medicinais só conseguiu ter a força de 2.200 em um soco. Foi praticamente um desperdício de recursos. Sei que a Ling-Shi fala que na verdade ela sente que o protagonista está com inveja, então é pra ele ser melhor. Ele deve conseguir mais do que 2.200 de força no teste. O prota ainda pergunta se ela não acredita nele e pergunta também o que acha dela apostar com ele. A garota fica curiosa com isso, então ela diz que se ele não conseguir 2.200 de força, ele vai ter que correr pelado pela cidade Canção Cortante. Ela ainda provoca perguntando se ele tem coragem de apostar isso ou se ele está com medinho. O prota fica até um pouco com medo sim, mas o garotão aqui pergunta o que acontece se ele vencer, enquanto no seu pensamento ele fala que essa é uma grande chance. A Ling-Shi pergunta ao prota se tem algo que ele deseja, porque se ele vencer, ele pode pedir o que quiser pra ela. O protagonista então fala que se ele vencer, ele vai querer um beijo dela. Isso sim é um desperdício, viu? A Ling-Shi fica um pouco com medo depois desse pedido, se perguntando por que o prota tá com essa cara de convencido. Mesmo assim ela pensa que ele deve estar só blefando mesmo. A garota concorda, falando que ela promete cumprir o desejo, e isso se ele vencer, aí sim ela dará um beijo nele. Voltando para os participantes, agora é a vez daquele tal Guan Mingao. Alguém fica se perguntando quanto será que esse cara, um dos 3 melhores estudantes externos, vai conseguir com um único soco. O outro alguém fala que dizem que o Mingao tem o dobro do seu poder de combate quando está no seu auge, então se ele levar o teste a sério, é difícil dizer, mas deve conseguir uns 3.000 de força. Enquanto o Mingao se prepara ali, algumas pessoas ficam desacreditadas, até porque 3.000 parece impossível. Só que depois dele ativar o seu poder, as pessoas percebem que na verdade o Mingao já está na 6ª camada do domínio fortalecimento corporal. O protagonista olhando isso, pensa que até que esse idiota possui algumas habilidades. O Mingao começa a ficar mais forte ainda, até que ele dá o seu soco. Inclusive é nomeado como Soco Pássaro Plumado. Aparece um brilho muito alto no pilar. Essa examinadora aqui fala que foi 31 metros, um total de 3.100 de força. O Mingao fica agora se gabando, perguntando a todos ali se eles conseguem ver a diferença de poder entre eles. Na verdade o ataque era para o protagonista e o prota finge que não era para ele. Ele fala pra Ling-Shi que o Mingao tá provocando ela, então é melhor ela atacar com força e destruir ele depois. O próximo estudante agora é o Jian Wufei. O irmão do protagonista começa a se aproximar do teste. Chegando próximo ao prota, ele pergunta se o protagonista quer que ele use todo o seu poder. E o prota obviamente fala que sim, ele quer ver do que o seu irmão é capaz. O Wufei se aproxima do pilar. Ele começa a se preparar para dar o soco. As pessoas ficam todas assustadas, porque o Jian Wufei está no auge da 6ª camada do domínio fortalecimento corporal. O Mingao ali pensa que o garoto está avançando muito rápido. O irmão do protagonista começa a dar o seu soco, até que ele finalmente acerta o pilar. O brilho começa a subir muito alto. A plateia pergunta se tem algum problema com o pilar de medição de força, até porque o alcance foi cerca de 41 metros, com um total de 4.100 de força. Depois disso as pessoas ficam totalmente surpresas, pensando que o Wufei é na verdade mais forte que o Guan Mingao, sendo que falaram que o Mingao estava a um passo à frente dele. Lá na plateia, o pai do protagonista e do Wufei tá se gabando, dizendo que aquele é o seu filho. Já o pai da Mushui tá ali pensando que essa conquista não tem nada a ver com ele, já que ele é apenas o pai. O esforço é 100% do filho dele por ficar forte. O protagonista ali na fila fica rindo também, dizendo que o seu irmão aprendeu com ele. Claramente ninguém acredita nisso. A Ling-Shi pergunta o que ele tá falando, porque ele não fez nada. O prota fala pra ela que na verdade ela não sabe, mas isso é tudo graças a ele como o irmão mais velho do Jian Wufei. Um aleatório aqui fala que 2 dos 3 melhores alunos já fizeram um teste de força, então a única que falta agora é a Qian Ling-Shi. E a garota começa a andar ali pra fazer o seu teste, deixando todo mundo apaixonado. O protagonista toca nela, falando que é a vez dela. A garota começa a andar já conjurando um tipo de poder de gelo. Ela se aproxima do pilar que ela vai socar. Na real, ela nem se prepara, nem se esforça muito. A garota apenas toca o pilar, deixando ele inteiro brilhando. A examinadora fala que foi 29 metros, um total de 2.900 de força. Isso porque ela nem se esforçou. Mas parece que os alunos não percebem isso e eles ficam se perguntando como é que a Ling-Shi pode ser mais fraca que o Mingao. O prota em voz alta fala que na verdade ninguém conhece a garota, pensando que a Ling-Shi não é do tipo que usa força e o cultivo dela está no auge da 5ª camada do domínio fortalecimento corporal. Se ela avançar para a 6ª camada, com toda certeza a força dela será maior que a do Guan Mingao. A examinadora fala que agora o próximo é o Yang Chen. O protagonista fica se preparando ali, enquanto a garota olhando se pergunta o porquê ele parece tão confiante. Ela se pergunta se ele realmente
realmente quer a beijar tanto assim. E isso enquanto ela fica um pouco corada, só que depois ela fala que ela não pode pensar nisso, porque ele não é qualificado. O protagonista fica fazendo algumas poses idiotas ali, se alongando. A plateia começa a zombar do prota, perguntando o que ele está fazendo. Na real, tudo isso é apenas uma espécie de preparação do protagonista. Depois de soltar um pouco do seu poder, as pessoas ficam assustadas, falando que isso não é possível. Não é possível isso que eles estão vendo. Até porque o protagonista já refinou os ossos e os músculos para conseguir movimentá-los a ponto de fazer um som vibrante. Aquele invejoso de antes debochado fica irritado, se perguntando o que está acontecendo e o que diabos está acontecendo ali, sendo que era para o Yang Chen estar apenas na primeira camada do domínio e fortalecimento corporal. A Lengishi fica irritada no seu pensamento, chamando o prota de idiota, falando que ele a enganou. O Mingao também fica surpreso, pensando que isso é impossível. Ele está vendo agora que o prota está na quinta camada do domínio e fortalecimento corporal, mas ele pensa que mesmo o prota estando nessa camada, ainda não é páreo para ele. O Mingao pensa que esse maldito deve ter usado algum tipo de elixir para ter ficado mais forte, mas o resultado de força será definitivamente uma piada. O protagonista, com essa cara tranquilona dele, simplesmente dá o seu soco dragão primordial. Depois de atingir o pilar, algumas fumaças já sobem ali. Tudo o que dá pra ver é apenas o brilho do pilar. A examinadora fala que ele conseguiu 35 metros, um total de 3.500 de força. A Mushui agora fica chamando o prota de irmão Yang Chen. Já o debochado fala que ele é apenas um homem só com força bruta. O protagonista chama a Lengishi de lindinha, falando pra ela olhar o resultado dele. Só que não tem mais ninguém ali. O prota se pergunta pra onde que ela foi. A garota fugiu já. Mesmo assim, o protagonista fica com essa cara dele de idiota, falando pra ela não tentar se esconder, porque cedo ou tarde ele vai a encontrar, e os lábios dela serão dele. A cena muda agora pra Lengishi, já no meio da floresta, chamando o prota de maldito, falando que ele mentiu pra enganar. Então por isso ela não precisa beijá-lo. Já tá querendo fugir dos B.O., olha. Enquanto o protagonista fica se gabando pra todo mundo ali, aquela garota de cabelo vermelho aparece de novo, ainda desacreditada com tudo que viu, pensando que ela se lembra que 15 dias atrás o protagonista estava na primeira camada do domínio e fortalecimento corporal, mas em apenas 15 dias ele avançou até a quinta camada do domínio. A garota fica pensando que ele é extraordinário. Aquele senhor aparece de novo dizendo que a primeira parte do exame terminou, e aqueles que passaram no teste de força podem participar da segunda parte do exame, que começará no próximo dia cedo. Algumas horas se passam e começa a descer o sol, chegando à tarde do dia. Em um estabelecimento, o Fei aparece deitando em uma cama, perguntando ao prota o que ele acha que será o teste de amanhã. O protagonista responde que ele não tem certeza, mas talvez sejam batalhas individuais, e diz que se eles lutarem, não será em vão. Se eles verem alguém que não gostam, eles podem bater nele sem precisar manter um perfil baixo. O Fei novamente pergunta ao prota se ele acha que o avô dos dois irá para assistir a segunda parte do exame. O protagonista fala que sim, na verdade ele irá sim, só que ao mesmo tempo a cena muda para um outro local. Esse senhor aqui é o Guan Guangzi, patriarca da família Guan e pai do Guan Mingao. Ele está falando com o tal velho Yuan, dizendo que faz tempo que eles não se veem, e o elogiando por ter chegado tão longe no seu cultivo. O tal velho Yuan, que se chama Yuan Min, aparece. Ele é o mestre do pavilhão Tigre Branco. Ele fala pro pai do Mingao que o tempo voa e é como se fosse ontem que eles começaram a praticar juntos como estudantes internos. O pai do Mingao chama o velho Yuan de irmão, dizendo que o Mingao confia nele pra cuidar dele quando ele se tornar um estudante interno. O velho Yuan fala pra ele não ser tão educado e diz que após o exame o Mingao será admitido no pavilhão Tigre Branco e ele vai pessoalmente aceitá-lo como o seu discípulo. O pai do Mingao então manda o seu filho cumprimentar o mestre dele. E é isso que o Mingao faz. Ele se ajoelha em frente ao seu respeitável mestre. O velho Yuan começa a rir e pedindo por favor fala pro seu discípulo se levantar. O pai do Mingao chama o velho Yuan de irmão de novo, dizendo que ouviu dizer que ele será o responsável pela terceira parte do teste. O Yuan fala que ele está certo, mas diz que com as habilidades marciais do Mingao, ele não terá dificuldades para passar no teste. E é claro que a pílula Veia Dragão será do Mingao. A cena muda agora para o dia seguinte. O pai do protagonista e do Fei aparece ali abraçando, na verdade elogiando os dois, dizendo que os dois foram bem e não o decepcionaram. Ele fala também que o vô dos dois disse que voltaria para casa alguns dias depois do exame, até porque aquele velho sente falta dos dois. O Fei fica totalmente animado, dizendo que isso é incrível, mas a reação do protagonista parece ser o contrário. O pai do prata disse que o velhote também o pediu para falar que, por enquanto, é melhor ele não usar a carta na manga. No caso, o protagonista, aquele senhor de idade, dono do exame, começa a falar que a segunda parte do exame
exame para estudante interno será o teste do coração inabalável. As pessoas ficam curiosas, com dúvidas sobre o que é isso. O senhor de idade começa a conjurar algum tipo de anel brilhante, que começa a ficar maior e criar um brilho muito alto. O senhor de idade fala que todos os estudantes vão entrar nesse arranjo espírito refinado de grau inferior, mas eles devem se lembrar de que não devem deixar a sua mente se abalar, e devem passar dos 5 níveis, e aqueles que conseguirem serão classificados. Tanto a Ling Shi, junto com o protagonista, já começa a tocar na bola entrando no local. O prota aparece sozinho em um meio de uma floresta. Ele olha para todos os cantos que pode, até que vê diversas bestas ali na sua frente. Só que parece que o prota percebe que é tudo uma ilusão, então ele fala a palavra dispersar, e toda essa magia é quebrada. Com isso, o protagonista facilmente conseguiu concluir o nível 1, mas rapidamente, minutos depois, ele já concluiu o nível 2 também. Logo em seguida, o nível 3. O protagonista aparece em um outro local se perguntando se era pra ser tudo tão fácil assim, até que ele fica corado depois de abrir uma porta. Isso porque ele vê essa bela cena aqui na sua frente, com essas garotas o chamando, no caso, oferecendo uma recompensa. A cena muda para um outro local com 3 pessoas que parecem super fortes olhando, eu acho, os alunos. De um buraco, alguns alunos vai caindo ali, todos derrotados. Aquele senhor de idade fala que esses são os alunos que já falharam. Aparece aqui o pai da Qian Lingxi, junto com o mestre do pavilhão Dragão Azul. O mestre do Dragão Azul tá elogiando o discípulo do pai da Qian Lingxi, que no caso é o protagonista, dizendo que ele não é nada mal, até porque já passou dos 4 primeiros níveis em poucos minutos. O nome do pai da Lingxi é Baguang, e o Baguang fala que o seu discípulo ainda é jovem, e mesmo que ele não tenha problemas agora, não pode baixar a guarda com qualquer dificuldade que aparecer. Ainda é cedo para falar sobre o que vai acontecer no futuro. O mundo só é conhecido por aqueles que perseguem o puro talento marcial, e para um artista marcial, o mais importante é ter um coração inabalável, porque se não tiver um coração inabalável, mesmo se tiver um cultivo alto, um dia vai se arrepender de ter essa fraqueza, e essa poderá ser a causa da sua morte. O mestre do pavilhão azul fala que as palavras do santo e da espada são preciosas e possuem grande sabedoria, até que enquanto eles conversam, eles percebem que a Qian Lingxi, o Jian Wufei e o Guan Mingao já passaram com sucesso de todos os níveis. No entanto, o Yang Chen, no caso o protagonista, parece estar com problemas. O bichinho tá todo tarado ali no seu paraíso, junto com essas belas garotas. O sem vergonha tá em uma das ilusões mais pesadas de sua vida. Ele tenta até dizer que ela é falsa, mas o bichinho cai de novo. A garota de cabelo vermelho tá perguntando se o prota não quer tentar fazer um cultivo duplo com ela. O protagonista fica se perguntando o que isso quer dizer, até que do nada aparece uma cama ali, com ela já sentada. As roupas também não são nem um pouco adequadas. O protagonista simplesmente fica caindo nessa ilusão. A garota fala que ela é todinha dele, só que finalmente o protagonista começa a resistir direitinho. Já tava começando a me arrepiar tendo que narrar isso. O prota percebe que algo não está certo, então ele mete logo a mão na cara da garota, ou da ilusão. O protagonista fala que isso é uma droga, é uma pena que ela seja apenas uma ilusão, mas ele fala pra ela dispersar. A garota então some. O protagonista acha que tudo acabou, então ele deita na cama pra relaxar. Porém, ainda sobrou uma última pessoa, a Lingxi, com roupas não muito legais também. Fala ao prota que ela perdeu a aposta e por isso ele pode a beijar onde quiser. Ela é todinha dele. O prota novamente começa a pensar com a cabeça de baixo. O bichinho fica até babando quase ali. O seu mestre, vendo isso, parece não gostar muito da cena. O mestre ao seu lado o chama de santo da espada, dizendo que o garoto está em uma idade onde ele tá cheio de vitalidade e hormônios, então é natural ele ficar um pouco confuso diante de uma linda mulher. O protagonista tá quase caindo na ilusão ali, mas novamente ele recobra sua consciência e com suas mãos ele afasta a Lingxi, na real a ilusão da Lingxi dele. A ilusão começa a se fazer de vítima ali, colocando lágrimas nos seus olhos, perguntando ao prota se ele não gosta mais dela, mas simplesmente o protagonista ignora, despertando uma tal de Sutra Mente Serena. A ilusão da Lingxi começa a se quebrar em sua frente, até que ela some totalmente. Com isso, o nível 4 foi concluído. Dificilmente, mas foi concluído. Mas a cena por algum motivo muda para o Mingao. Ele aparece em frente a essas 3 mulheres aqui. Por algum motivo ele tá com uma expressão confiante. Ele manda as 3 olharem para ele, e com isso elas começam a sumir. O Mingao concluiu o nível 4, e ele pensa que com esse artefato que o mestre o deu, com certeza ele vencerá e ficará em primeiro lugar no exame.
A cena volta para o protagonista de novo, em uma espécie de ponte. Só que nessa ponte, cheira a morte, literalmente. Tá com diversas caveiras ali. Enquanto resiste a essa ilusão, o protagonista fala que só a Qian Lingxi e a Li Qinglin conseguem influenciar a mente dele. Mas insetos como essas caveiras não vão conseguir. Depois de dispersar essa ilusão, o protagonista consegue concluir também o nível 5. O mestre do protagonista fica feliz vendo o resultado dele. E o cara ao seu lado fala que o jovem, Fei, também é um bom garoto. A mente marcial dele é forte e inabalável. E entre os estudantes externos, nenhum é um candidato melhor do que ele. Mas o mestre do prota fala que na verdade é um arranjo espírito refinado inferior, então não vale a pena mencionar. Mas o Fei, na idade dele, se conseguir passar pelo arranjo espírito refinado intermediário, pode-se dizer que ele realmente é extraordinário. Só que o cara ao seu lado não pensa bem assim, porque no seu pensamento ele fala que o arranjo coração refinado intermediário é muito assustador, e ele receia que não será tão fácil para um estudante no domínio fortalecimento corporal conseguir quebrar. Só que a cena volta para o protagonista em outro local se perguntando se ali é o centro do arranjo espírito refinado. O bichinho se ajoelha para cultivar enquanto pensa que é melhor começar a entender o arranjo espírito refinado agora. O seu mestre, vendo isso, pensa que aquele garoto tem um grande espírito e uma mente serene, mas ele ainda não aprendeu o básico sobre os padrões. E mesmo assim ele tá se esforçando para tentar entender os mistérios do arranjo espírito refinado. O protagonista analisa tudo e percebe que os padrões são bem claros, e essa é uma grande oportunidade para aprender. Lá do lado de fora, os estudantes e as outras pessoas veem um grande brilho. Eles percebem que o primeiro aluno está saindo das ilusões. Esse primeiro aluno, na verdade, é o Mingao. As pessoas dizem que era óbvio que ele seria o primeiro a passar pelo arranjo espírito refinado, mas logo depois aparece o segundo, que é o Fei, e a terceira, a Qian Lingxi. Logo depois disso, aparecem diversos outros alunos. Só que o protagonista ainda não está lá. O Fei se pergunta o porquê o seu irmão está demorando tanto, mas não demora muito para o prota também aparecer, saindo das ilusões. As pessoas ficam se gabando, dizendo que com certeza o Yang Shen seria o último, mas o outro fala que pelo menos ele passou. O Fei se aproxima do seu irmão, tocando em sua testa, se perguntando se ele está doente e o porquê ele demorou tanto. Mas o protagonista fala que na verdade eles ficarão ricos, muito ricos. O Fei, curioso com isso, pergunta como assim? E o prota fala que depois vai o contar. Mas aquele senhor de idade manda todos fazerem silêncio agora. Ele fala que aqueles que passaram na segunda parte devem o seguir. Ele mostrará qual será a terceira parte e a maior do exame para estudante interno. Todos os alunos que passaram começam a andar junto com ele, chegando a um local onde tem essas torres aqui. Esse outro senhor de idade, na real o mestre do Mingao, explica que essa é a Torre 4 Espíritos. É um pavilhão de treinamento. Ele fala que a terceira parte do exame é passar por cada andar dessa torre. Cada andar terá os seus perigos e ao concluir poderá subir para o próximo andar. Ele fala que ele é o mestre do pavilhão Tigre Branco e estará cuidando da terceira parte do exame para estudantes internos. Na Torre 4 Espíritos, ele diz que se conseguirem passar os primeiros 3 andares, já serão qualificados para se tornar um estudante interno da academia. Mas se eles desejam competir para ser o melhor, vão precisar se esforçar e darem o seu melhor para subir o máximo que conseguirem. O Mingao tá ali pensando que não importa o quanto tentem, é inútil todos sentarem, porque a posição de primeiro pertence a ele. O mestre do Mingao então declara que agora o início da terceira parte do exame começou. O protagonista já entra no primeiro andar, novamente sendo teleportado para o meio de uma floresta do nada. De repente, alguma coisa aparece em sua frente. É um cara armado, olhando de frente ao prota, dizendo que ele morrerá. Só que o protagonista percebe que esse cara, na verdade, é muito fraco e não vai dar nem graça. A próxima cena é esse cara simplesmente voando pelos céus com um soco do prota. Aparece agora um lobo negro. Parece que esse lobo negro está no auge da terceira camada do domínio fortalecimento corporal. Mesmo assim, o protagonista também o derrota com um simples golpe. As pessoas lá fora ficam assistindo isso. O senhor de idade percebe que alguém já passou para o terceiro andar. O mestre do Mingao fala que ele acredita que seja o Mingao mesmo. Até porque a família Guan é poderosa e o garoto tem uma boa aptidão, além de um coração marcial forte, e comparado com os outros estudantes ele tem mais vantagens. Até o mestre do protagonista fala que o garoto da família Guan é realmente incrível, é um gênio raro. O mestre do Mingao diz que nesse momento a maioria dos estudantes ainda estão sofrendo no primeiro andar, e para subir rapidamente até o terceiro andar, o Guan Mingao tem um grande poder. A cena muda agora para o seu discípulo, tomando as garradas de um lobo.
lobo. Só que parece que esse ferimento não o afeta, e sem dar nenhum golpe, o Mingau consegue derrotar o lobo, simplesmente com um brilho. Isso porque ele tá com uma armadura feita de ouro, com umas escamas douradas. Ele tá pensando que com essa armadura, escama dourada de classe mortal e grau inferior, sendo um tesouro que o mestre o deu, será fácil passar para o segundo andar.